E aí galerinha, beleza? Hoje nós faremos um vídeo sobre paramagneto de dois estados. Em vídeos anteriores eu já disse que eu estou seguindo a sequência do Schroeder ou Schrödinger, tá? Esse aqui é o capítulo 2. Lembrem de deixar o like de vocês, compartilhamento, comentários, porque esses feedbacks determinam o que a gente vai gravar na sequência, ok? Vamos lá. Bom, eu vou usar aqui uma explicação bem nível de ensino médio, tá? Porque não precisa complicar isso daqui para o estudo que a gente está fazendo. Claro que um dia vocês que estão assistindo vão estudar física quântica, aí vocês vão entrar em outros detalhes. Mas bem em nível de ensino médio, tá? Tá aqui um ímã norte e sul. Todo mundo sabe que o campo magnético é saindo do polo norte para o polo sul. Então, se eu fosse desenhar um vetorzinho aqui, ó, vetor campo magnético, eu desenharia para baixo. Eu acredito que todo mundo saiba também que a agulha de uma bússola é um ímã e que normalmente nos livros, para não ficar desenhando a agulha o tempo todo, a gente, ao invés de ficar desenhando esse ímãzinho aqui o tempo todo, a gente pode colocar apenas uma setinha aí e todo mundo já entende o que isso significa. Tudo bem? O que mais? Todos nós sabemos que a matéria é formada por átomos. E há situações, de novo, eu peguei uma situação aqui bem simples, um átomo, está aqui o núcleo dele, está aqui um único elétron girando em torno desse núcleo. Esse movimento do elétron em torno do núcleo gera um campo magnético. Se eu pegar aqui esse sentido, né, pegar a regra da mão direita, meus dedos apontariam para cima, mas com uma carga negativa, a gente sabe que esse campo magnético é para baixo. Então, um átomo pode se comportar como um ímã, gerando um campo magnético representado aqui para baixo. Então, repetindo, usando um raciocínio bem de ensino médio, a gente pode pensar que a matéria é formada em algumas situações por átomos, por ímãs elementares. Então, por exemplo, eu desenhei um corpo aqui qualquer e desenhei seus respectivos ímãs elementares. Esse corpo, pelo menos era o meu objetivo, se eu colocasse ele na parede de uma geladeira e soltasse, ele cairia, ele não ficaria grudado, porque o meu objetivo ali era desenhar uma disposição tal de ímãs elementares que quando você soma tudo, o campo magnético resultante é nulo, ou seja, aquele corpo não está imantado, ele não se comporta como um ímã. Eu já disse isso 2 vezes, tá? Mas, como eu estou usando aqui um modelo bem simplificado, bem nível de ensino médio, eu estou desprezando tudo isso daqui, ó, spin do elétron, spin do núcleo, quantização do momento angular, ok? Estou desprezando tudo isso. Estou sendo o mais simples que eu posso para atingir o objetivo aqui que interessa. Bom, vamos lá. No vídeo anterior, a gente teve um momento bem matemático, né? Bem aula de análise combinatória, uma moeda para cima e para baixo. Só que, aquele exemplo é importante porque existem importantes sistemas físicos cuja combinatória é a mesma desse exemplo das moedas. Por exemplo, o paramagneto de 2 estados. Por que 2 estados? Porque a gente considera que os ímãs elementares dele estariam para cima ou para baixo. Só tem essas 2 possibilidades para magneto de 2 estados. Numa situação normal, você tem uma quantidade de ímãs para cima equivalente à quantidade para baixo,
de maneira que a resultante dá nula, de maneira que o corpo não tem imantação nenhuma. Só que aqui nesse meu desenho, eu queria que vocês considerassem um paramagneto de 2 estados dentro de um campo magnético externo para cima. E isso, pessoal, tende a orientar os ímãs elementares dele para cima. Com base no que eu disse antes, só existe 2 orientações possíveis para esses ímãs elementares. Esse sistema é o caso mais simples que a gente poderia imaginar. Ou os ímãs elementares estariam para cima ou estariam para baixo. Evoluindo a linguagem, tá? Então, esse símbolozinho aqui, ó, N, seta para cima, representará a partir de agora o número de dipolos elementares apontando para cima. O contrário, né? N, seta para baixo, número de dipolos elementares apontando para baixo. E aí tem um momento muito importante. Só existem 2 possibilidades, para cima e para baixo. O campo externo é para cima, beleza? Então eu terei vários ímãs elementares apontando para cima. Eu queria que vocês entendessem, pessoal, que quando o ímã está apontando para cima, ele tem menos energia. Para você poder, se existe um campo externo tendendo a orientar os dipolos para cima, para você ter um ímã elementar invertido, você, sem dúvida, tem que ter mais energia. Esse aqui é um ponto importante. Outra coisa, eu tenho a situação do paramagneto antes de ser colocado nesse campo externo e tem a situação depois de ser colocado, que é que está desenhada aqui. Pô, o número total de dipolos elementares é constante. Se eu somar a quantidade que aponta para cima com a quantidade que aponta para baixo, dá um valor constante. Claro, pessoal, que no momento que eu o coloco nesse campo externo, o natural é que você tenha mais ímãs apontando para cima, de maneira que a resultante seja para cima, de maneira que o corpo se imante, ele passe a se comportar como um ímã. E de novo, lembrem do vídeo das moedas, se for o caso, voltem a ele, tá? Porque tem tudo a ver. O que é um macroestado aqui nessa situação? É cada possibilidade que eu teria para uma quantidade de dipolos elementares, por exemplo, apontando para cima. Eu tenho uma combinação onde tem 5 apontando para cima. Uma combinação onde tem 8 para cima, 15 para cima, 20 para cima. É a mesma discussão das moedas. Eu joguei as moedas e eu tenho nenhuma delas mostrando cara. Eu tenho 5 delas mostrando cara. Eu tenho 15 delas mostrando cara. Agora, ao invés de ser cara ou coroa, é isso, né? É de polo para cima ou de polo para baixo. Então, repetindo, um macroestado, ele registra cada uma das possibilidades de uma certa quantidade, por exemplo, de ímãs para cima, tá? Isso poderia variar de 0, nenhum ímã apontando para cima, até o número total de dipolos elementares que eu tenho. Outra coisa importante, recuperando isso daqui, eu queria que vocês entendessem que o macroestado, então, quando eu descubro quantos dipolos elementares apontam para cima e quantos apontam para baixo, isso está relacionado à energia. Cada possibilidade dessa, leia aqui comigo, isso é importante, especifica uma energia total do sistema. Se eu tenho 5 apontando para cima, supondo que o campo externo é para cima, e tenho 3 apontando para baixo,
essa é uma situação, do ponto de vista da energia, completamente diferente de eu ter, sei lá, 7 apontando para cima e um só apontando para baixo. Eu acho que eu acertei a quantidade, né? Eu tinha dado um exemplo 5 para cima, 3 para baixo, dá 8. Depois eu dei um exemplo 7 para cima, 1 para baixo, também dá 8. Vê se vocês estão entendendo aí. Em qual dessas configurações o sistema tem mais energia? 5 para cima com 3 para baixo ou 7 para cima com 1 para baixo, considerando que o campo externo é para cima? A resposta é, olha só, quanto mais dipolos elementares eu tivesse para baixo, mais energia o sistema tem. Porque para eu conseguir colocar o dipolo apontando ao contrário do campo externo, eu preciso fornecer energia para ele ficar naquela posição. Então é a configuração de mais energia. Cada combinação dessa, tá, especifica uma quantidade de energia total para o sistema, ok? E agora, finalizando, vamos falar em multiplicidade. Caraca, eu não sei nem o que é multiplicidade. Você deveria ter assistido os vídeos anteriores, então dá uma pausa aqui e volta lá. Multiplicidade relacionada a uma certa quantidade de dipolos elementares apontando para cima. Pô, N é a quantidade total de dipolos e isso aqui representa a quantidade que aponta para cima. Ou seja, eu estaria fazendo um cálculo de Nzão, N a N, né? Eu já tinha mostrado essa equação antes, coloquei com uma cor diferente aqui para não confundir a seta com a exclamação, tá? Então, Nzão fatorial sobre N apontando para cima fatorial, vezes a diferença entre a quantidade total e a quantidade que aponta para cima fatorial, me daria a multiplicidade. Pessoal, se for o caso, assiste de novo esse vídeo, porque não tem diferença nenhuma. É exatamente a mesma ideia, agora sim, aplicada a um sistema físico. Legal? Pô, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta. Os pedidos de vocês têm sido fundamentais para determinar o que a gente grava quando. Legal? Até a próxima. See you later.